agora vamos falar sobre outro assunto, também, claro, da pauta econômica, que são os resultados ruins das temporadas de balanço, que começaram, sobretudo lá fora. No Brasil já começa a acontecer também, mas lá fora as Big Techs, que é o segmento que mais tem peso no mercado financeiro americano, né, na Bolsa Americana, no S&P 500, estão trazendo algumas informações não tão positivas. Por outro lado, algumas promessas, Tesla dizendo que trará um carro popular, mas tudo assim no fio do bigode, sem mostrar muita coisa, e aí está tendo uma variação grande de empresas que caem, outras que sobem. Como é que você está vendo justamente esses primeiros números dos balanços das empresas norte-americanas? Só lembrando, quando a Bolsa Americana tosse, a gente pega pneumonia aqui no Brasil. Nem tanto, mestre, mas assim, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu estou vendo nos comentários o pessoal falar sobre imposto, etc e tal. De novo, né, gente? Aqui, eu acho que isso tem que ficar muito claro para o cidadão brasileiro, né? Primeiro, o quanto ele paga de imposto. Segundo, por que ele paga imposto? Né? Por que a gente paga imposto? A gente paga imposto porque algumas das coisas que a gente quer como serviço não são passíveis ou são mais fáceis de serem feitos se a gente terceirizar isso para uma outra entidade, que neste caso é o Estado brasileiro ou o governo de plantão, né? Então, o que a gente tem que buscar aqui é tentar achar um equilíbrio entre o quanto a maioria de nós quer pagar e que tipo de serviço a gente vai receber. E aí até o Acorda Brasil está falando aqui que a gente tem impostos suíços e serviços angolanos. Exato, esse é um problema. Né? O serviço que a gente recebe está de acordo com aquilo que a gente paga? Eu falo isso porque, por exemplo, você pega o metrô em Londres. Né? O metrô de Londres é subsidiado pelo governo, então o governo paga parte do metrô e a tarifa está lá nos seus, nem sei quanto, acho que está 2, 3 pounds, sei lá, que é mais ou menos uns 15 reais, 15 a 20 reais. Né? Uhum. E aí você imagina, nossa, mas o metrô em São Paulo não é tão bom quanto o metrô de Londres. Pois bem, a diferença enquanto a gente está pagando. Conseguiríamos pagar tudo isso? É isso que custaria para fazer o mesmo metrô que foi feito lá aqui, o mesmo tipo de sistema? Então, essas discussões que a gente tem que ter. Só aproveitando o seu gancho, lembrando também que se lá o metrô custa o triplo, vamos dizer assim, daqui de São Paulo, também o salário médio do cidadão britânico é o triplo, pelo menos, do cidadão brasileiro. Então, tudo lá é 3 vezes mais, seja os custos, sejam os ganhos. Então, até os ganhos devem ser ainda maiores, embora o custo de vida na Inglaterra, como a gente sabe, seja altíssimo. Mas a pergunta é aquela, mesmo que seja realmente mais caro, se a gente fizer essa tradução, não é garantia, sobretudo no Brasil, de que esse ganho que essa arrecadação a mais, que esse preço mais caro se converta num serviço melhor para o brasileiro, né? É isso, e assim, o que eu tô querendo dizer assim, não é nem polemizar sobre esse negócio de diferença de metrô, mas a ideia aqui é só esse exemplo, é só para a ideia do seguinte, nós brasileiros, precisamos entender sobre dinheiro do contribuinte, né? A gente não pode, tá errado na minha percepção, comemorar recorde de arrecadação. Por que a gente está comemorando recorde de arrecadação? Não é que a gente não pode se não houver motivo. Então, assim, que bom que estamos arrecadando mais, porque a escola do meu filho, da minha filha, vai melhorar agora que o governo tem mais dinheiro, o hospital que eu uso vai melhorar agora que o governo tem mais dinheiro. Agora, a gente comemorar a arrecadação, novo recorde de arrecadação, como se isso fosse maravilhoso para o Brasil, eu não sei, até o Haddad falou recentemente, um mês atrás, um pouco mais, que déficits primários não fizeram o país crescer. Gastar mais do que se arrecada não fez o país crescer. Já há muito tempo, tem 20 anos essa conversa. Então, a gente precisa entender melhor esse lance dos tributos. Mas eu não quero me estender muito aqui, senão eu atrapalho toda a pauta que você preparou aí, Inácio. Mas vamos falar aqui de mercado financeiro mesmo. Saíram, então, os resultados das Big Techs.
Da Meta, isso. Tesla ontem, Meta hoje, ontem à noite, Tesla anteontem, Meta ontem, hoje tem Microsoft e Alphabet, se não me falha a memória, que é o Google e a Microsoft. O que aconteceu com a Meta? A Meta teve um lucro extraordinário, em linha com o que o pessoal esperava, que 12,4 bilhões de dólares para o primeiro trimestre de 2024, contra 12,1 do ano passado, e mais que o dobro do que foi registrado, 12,1 do esperado pelos analistas, e mais que o dobro do que foi registrado no mesmo período, né, primeiro trimestre, lá do ano passado. Mesmo assim, a ação caía antes da abertura, não sei quanto está agora, deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidinho, mas antes da abertura, a ação caía cerca de 12%. Aí você vai me perguntar, mas, Rodrigo, que coisa mais louca, por que esses caras estão dando um monte de dinheiro? Muito bem, qual foi o problema? Está caindo aí 12,60% nesse momento. Qual foi o problema? A empresa ali do Zuckerberg, o nosso querido Zuckerberg, avisou que os gastos vão aumentar. Olha aí, até o Zuckerberg tem que pagar quando isso acontece. Passou ali de uma estimativa de entre 94 e 99 bilhões de dólares de gasto esse ano para 96,99 bilhões de gasto esse ano, além de aumentar também o que ele vai investir na tal da inteligência artificial e também um pouquinho ali no metaverso, que ninguém está gostando muito. Mas, pois bem, e aí o acionista deu um passo para trás e falou, mas calma aí, vai gastar mais dinheiro ainda? A gente não estava começando a fase de distribuição de dividendos e etc. Pois bem, cai 12,70%, o que deve levar o Zuckerberg a ficar atrás novamente do Elon Musk. Naquela briga entre os bilionários mundiais. Além do resultado da Meta, né? Meta, para quem não sabe, é a empresa mãe, né? Mãe e pai do Facebook, né? Do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e outras cositas mais, mas essas são as três principais. Então, além disso, teve o resultado da Vale também. Vale teve um lucro um pouco pior, uns 10% abaixo do lucro passado, um pouquinho fora de linha também do esperado pelos analistas, mas muito aí já na conta, né? Caía um pouquinho as ações da Vale hoje, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, mas nada demais, praticamente esperado um resultado pior, até por conta do preço do minério, que não ajudou muito a empresa nos últimos meses. Está aí, 1,95% de queda na Vale, a nossa principal mineradora hoje. Beleza? Hoje ainda tem resultados também aqui no Brasil, além dos resultados no exterior, e o mercado deve começar a reagir mais, né, principalmente a Bolsa, aos resultados corporativos, que é exatamente o que se espera, né, de um investidor em Bolsa de Valores. É olhar para a empresa, ver se ela está dando dinheiro, se ela não está, quais são os problemas, quais são as oportunidades, para ver se vale a pena ou não investir nesse tipo de coisa.